Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Francisco Sabadini, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, e serei o moderador dessa mesa redonda sobre economia circular, desafios e oportunidades. A minha formação é um doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, UFRJ. Em 2022, eu concluí o meu pós-doutoramento em Economia Circular e Metabolismo Econômico pela Universidade de Aveiro, e desde 2015 tenho tido a satisfação de militar nessas questões da economia circular. Essa mesa redonda contará com a presença de Carolina Zoccoli, Leia Jäger, Melissa Rocco e Milena Bezerra. Carolina Zoccoli é doutoranda em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento no Instituto de Economia da UFRJ, pós-graduada em Gestão Ambiental pela Poli-UFRJ e bacharel e mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Há 19 anos na área ambiental, Carolina atua como especialista em sustentabilidade na Firjan, na área de aceleração da economia circular, logística reversa e gestão de resíduos nas empresas. Atua como especialista na ISO, na elaboração da série de normas técnicas 59.000 sobre economia circular, tendo coordenado o grupo de trabalho brasileiro para a ISO 59020, mensuração e avaliação de circularidade. Leia é arquiteta e urbanista com mestrado em gestão ambiental urbano e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Unicamp, com foco em economia circular em áreas urbanas. Em 2013, ela fundou a FLOC, escritório dedicado à economia circular, tendo construído a Casa Circular, primeiro edifício com essas características nas Américas. Em 2015, cofundou a Ideia Circular, iniciativa de educação sobre economia circular e Cradle to Cradle, recebeu o prêmio por liderança em economia circular no The Circulars 2019 do Fórum Econômico Mundial, participou dos grupos de liderança do programa Solve do MIT e atualmente é consultora do PNUMA ONU e do Ministério do Meio Ambiente para apoiar decisões do governo brasileiro em economia circular, enquanto este preside o G20. Melissa Rocco, engenheira química, com atuação de mais de 20 anos na área de meio ambiente, sustentabilidade e indústrias de diversos segmentos. Possui MBA com ênfase em meio ambiente e sustentabilidade pela FGV, é mestranda em engenharia do meio ambiente pela UERJ, executiva da empresa Cladtech, também neste segmento, coordenadora do Programa de Simbiose Industrial da AEDIM, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz, e nos últimos 2 anos tem se dedicado à implantação deste programa, fruto de uma parceria entre a AEDIM, Governo do Estado do Rio de Janeiro, e Kalundborg Symbiosis, uma referência mundial em economia circular e simbiose industrial. E, por fim, a Milena Bezerra é analista de sustentabilidade e ESG da Volkswagen Caminhões e Ônibus, contando com uma atuação prévia e experiência em empresas do setor de calçados e uma ampla atuação em consultoria. É engenheira ambiental e sanitarista pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, com formação complementar em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e em ESG pela Trevisan. Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, desenvolve a agenda de economia circular e sustentabilidade daquela organização com foco em descarbonização. Em nome da coordenação geral do evento, dos professores Erlandi de Souza Andrade, Fabrício Gomes e José Branco, eu dou as boas-vindas a vocês, agradeço pela gentileza de aceitarem o convite e estarem conosco no dia de hoje. Nós vamos iniciar as atividades dessa mesa redonda,
pedindo a Leia que dê o pronunciamento inicial, né, se apresente para nós. Leia, por favor, a palavra é sua. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, e aí eu fiquei mais feliz ainda quando eu soube os nomes das minhas colegas, né? Uma mesa totalmente feminina que mostra a nossa liderança aqui nesse tema. Então, agradeço muito assim por estar aqui, muito honrada em estar com essas colegas, né? E também com o professor Sabadini, que também já conheço há muito tempo. Eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre como que eu cheguei aqui, né, rapidamente, mas de uma questão que eu tive lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Me lembro, isso é um marco, assim, no meu percurso, que foi um slide de um professor falando assim, eu estava estudando arquitetura, o edifício mais sustentável é aquele que nunca foi construído. E quando eu olhei para esse slide, eu estava ali na faculdade de arquitetura, virando noite para fazer projeto, eu falei, gente, isso não tem sentido nenhum, né? Isso não é inspirador, né? Você está falando que é melhor eu não fazer nada, eu ficar sentada no sofá, do que trazer soluções, trazer ideias para melhorar como que as coisas funcionam, né? E isso foi muito, eu fiquei muito, perdi o chão naquele momento. E aí eu fui fazer esse mestrado, né, em gestão ambiental urbana na Holanda, e lá eu encontrei, isso em 2009, o Cradle to Cradle, né, que é uma das bases metodológicas da economia circular e que diz exatamente o oposto, né? Então ele fala que a grande questão da economia circular não é só gerir, né, minimizar os danos, gerir resíduos, né, fazer menos do que a gente faz, mas sim que a gente tem que ter um outro olhar, né, sobre o design das nossas coisas, sobre o projeto. Então a economia circular ela vem muito com uma ideia inspiradora, né, e também como uma nova forma da gente produzir as nossas coisas, né, e é por isso que eu me apaixonei tanto por essa ideia. E aí eu fui estudar mais, né? Então o Cradle to Cradle, por exemplo, ele vai trazer, ele olha para a natureza, né? E aí ele se inspira, né, nesses processos naturais e traz isso para as nossas relações industriais, né? Para os nossos sistemas humanos, né? E aí eles tendem a entender. Então, quais são esses princípios da natureza? Um é que não existe lixo, né, na natureza. Então, os resíduos de um processo se tornam alimentos em outros, né, processos. E aí a gente vai falar de ciclos técnicos e ciclos biológicos. O segundo é que a gente deve fazer o uso da energia renovável, né, que é constante e é livre, né, e a gente deve fazer, e limpa, né, então a gente deve fazer o máximo dos usos renováveis. E o terceiro é celebrar a diversidade, né, e esse eu acho que é o que cabe mais aqui, né, na nossa realidade aqui de Brasil, América Latina, que é de entender, né, como que essa metodologia que foi criada no âmbito europeu, né, norte-americano, como que a gente pode trazer, né, para os nossos sistemas e para a nossa realidade e fortalecer, né, tudo isso. Então, falando um pouco das oportunidades, né, eu vejo que as oportunidades são imensas, né, a gente está aqui podendo reinventar, né, nesse momento tão crucial, eu acho que para toda a humanidade, né, pelo que a gente está passando agora, toda essa crise. Então, a economia circular, ela traz esse arcabouço da gente poder criar as nossas coisas de uma outra forma, né? E é uma oportunidade enorme também de trazer uma visão de futuro, né? De poder direcionar e de poder falar para a gente, então tem uma possibilidade? Tem, e tem um jeito de fazer. Então, acho que isso é muito legal da economia circular. E também, por outro lado, né, a gente pode enxergar desafios também enormes, né? Então, se por um lado é uma oportunidade enorme, por outro lado é um desafio enorme, né? Porque a gente está mexendo com todo um sistema, né, que já está arraigado, que foi criado há muito tempo atrás, né, na Revolução Industrial, né, ou até mesmo antes. Então, acaba que na prática, né, é difícil.
né? Eu estou aqui há muitos anos trabalhando com isso, já trabalhei com indústrias, com cidades, com construtoras, e eu sei que é muito difícil, né? Porque a gente muda mesmo, é muito profunda a mudança, né? Então, e para isso a gente precisa de um alinhamento, né? De trabalhar com todos os diferentes atores, né? Nessa mesma direção, numa mesma visão de futuro, né? Então a gente precisa de inovação, então a universidade, a gente precisa da participação ampla, né, de todos os setores, de políticas públicas, de diversificação, enfim, então são muitos desafios colocados, mas a boa notícia é que traz essa visão e essa direção, né, para onde que a gente pode ir, para a gente criar um futuro mais positivo, né, e que, enfim, para as novas gerações e para essa geração, né, que eu acho que agora a gente está sentindo também que o problema não é dos próximos, né, mas já chegou. Não, muito, muito bom, Leia, muito obrigado. Eu vou aproveitar o que você falou e vou endereçar para um desafio bacana. A Milena vai falar conosco, né? A Milena que lidera uma agenda que não é fácil, numa organização extremamente complexa. Então, Milena, por favor, a palavra é sua, seja bem-vinda. Obrigada, professor Sabadini. Obrigada a todos os colegas aqui que estão compartilhando esse momento único aqui nessa mesa, com um público tão seleto e que fazem parte dessa mudança de mindset, né? Dessa mudança de direcionamento aí de não só de economias, mas que também precisam do nosso apoio aqui como indústria. Como o Sabadini bem apresentou, mas também gostaria de reforçar, eu sou uma mulher nordestina, venho do Ceará, então o sotaque aí que vocês estão escutando é de um sotaque de uma família muito forte e que o desafio sempre teve à sua frente. Então, tenho a engenharia ambiental e sanitarista, né, como a matriz principal na questão dos estudos. Eu sempre quis trabalhar com algo que impactasse positivamente, seja o meio ambiente ou as pessoas. Inicialmente, eu pensei lá atrás que seria muito voltada à questão da saúde. No meio do caminho, eu mudei a direção. Eu digo, não vou para a saúde, vou para a parte de meio ambiente. Me deparei com um tema de sustentabilidade que eu conseguiria, além de meio ambiente, o social também. Então, foi uma forma única aí de encontro em que eu tive grandes tutores, né, grandes pessoas que abriu caminhos para que hoje eu esteja aqui com vocês. Então, eu trabalho na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas a Volkswagen Caminhões e Ônibus é um business, né, da Volkswagen Global. A gente tem a nossa headquarter aqui no Brasil, com fábrica localizada em Resende, no Rio de Janeiro. Temos planta também de SKD, né, que é de montagem do produto no México e na Argentina, e mais aí de 350 concessionários aí espalhados ao redor do mundo, entre eles 146 aqui no Brasil. Suporto a estratégia de sustentabilidade na Volkswagen Caminhões e Ônibus. A diretoria de sustentabilidade, ela está dentro do conceito de pessoas e cultura e sustentabilidade. Inicialmente, está a Priscila Rocha, né, que é a gestora direta da área, ela startou a área de sustentabilidade, e eu lá no Ceará, ela me fez esse grato convite, né, para suportá-la e ajudá-la nas questões relacionadas à sustentabilidade. Desde lá, a gente já tem uma estratégia já bem estruturada, temos 10 direcionadores estratégicos aí na organização, em especial descarbonização e circularidade. A gente sabe que as organizações elas não conseguem se descarbonizar sem a circularidade suportando esse processo. Quando a gente fala de descarbonização, é de fato de reduzir os gases de efeito estufa, né, alinhado à ciência, com o objetivo aí, e prevenindo, né, o aquecimento global a 1,5 grau. E quando a gente fala de economia circular, a gente tem como principal objetivo desconectar o uso do recurso do crescimento do negócio. Imagina, desconectar o uso do recurso do crescimento do negócio. Isso é um desafio tremendo numa organização que bem estruturada e já conhecida no mercado como a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ou seja, isso significa a empresa continuar produzindo mais caminhões, mais ônibus, e mesmo assim tentar mudar o seu método, né, desconectar tudo isso ao uso de um recurso.
A gente tem linhas de ação dentro da organização, quando a gente fala de economia circular, são linhas de ações que visa reduzir o uso de recursos e a geração de resíduos, utilizar mais materiais reutilizados, recicláveis e renováveis. E esse ponto específico a gente conhece que o Brasil ele tem uma potencialidade no uso da bioeconomia, e eu acredito que seja um ponto aqui que a gente vai tratar hoje. Além disso, prolongar o ciclo de vida do produto e além, né, claro, para suportar tudo isso, o desenvolvimento de parcerias. A gente sabe que tem desafios, mas tem um mundo de oportunidades. A gente sabe que ainda no mercado tem muito espaço para as organizações elas conseguirem protagonismo dentro desse tema, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus entende isso e considera como um drive no seu negócio. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de participar e, durante o desenvolvimento, apresentar até um pouco mais aí das ações que a gente tem desenvolvido aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus. É o microfone. Obrigado pela sua fala, muito rica. Isso que acho que vamos ter um debate, um bate-papo bem, bem bacana. E aí a gente queria ouvir agora você, Carolina, né, com essa sua trajetória, com os desafios. A palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Professor, obrigada novamente pelo convite e preciso também, assim como a Leia e a Milena, saudar e comemorar. A gente está numa mesa feminina, acho que a gente tem que sempre destacar esse feito, é muito importante, né, para a nossa trajetória profissional e a nossa luta aí de gênero. Pessoal, meu nome é Carolina, eu trabalho na Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade de representação empresarial, né? Então, nosso trabalho principal é ser um facilitador, né? Levar as demandas e representar as empresas industriais e o encadeamento produtivo da indústria aqui do estado do Rio de Janeiro em todos os fóruns onde é necessária essa representação. E eu fico dentro de um departamento que é um departamento de sustentabilidade, e é um departamento de relações institucionais, né, de posicionamento e de defesa de interesses para a sustentabilidade. Então, por isso, né, o nosso grupo é um grupo bastante diverso, e aí talvez, né, vocês tenham, ainda talvez exista um estranhamento do que uma pessoa, né, o que uma profissional de comunicação está fazendo nessa área, mas felizmente, né, a gente hoje já vê que os times de sustentabilidade, né, eles são cada vez mais diversos, cada vez mais puxando aí o que tem de positivo e de diferencial de cada profissão, né, como a Leia falou, celebrando aí a diversidade. A gente precisa de muitas competências para poder tocar a sustentabilidade, e não é diferente dentro da economia circular. Então, o nosso papel lá dentro dessa gerência de sustentabilidade na Federação das Indústrias é compreender, né, um dos nossos papéis é compreender um pouco as tendências, para que a gente consiga traduzir essas tendências e organizar o ambiente de negócio para que as empresas se adaptem, se atualizem, se modernizem, né, se reconfigurem para acompanhar essas tendências. E, como, né, todos aqui já perceberam, né, a circularidade é uma forte tendência dentro do escopo regulatório, legal, né, dentro do escopo de transações globais, uma forte tendência e uma necessidade, né, na reconfiguração das maneiras da gente utilizar os recursos, como a Milena trouxe, porque existe uma necessidade de endereçar um risco de escassez real para muitos materiais, né, um risco de não possibilidade de suprimento desses materiais, né, visto aí todas as necessidades tecnológicas que a gente tem e as grandes necessidades de lidar com as grandes crises globais que a gente precisa lidar nesse momento. Então, a economia circular é uma maneira da gente tentar endereçar e fazer isso de forma diferente. E aí, qual é o desafio que a gente tem? Pegando um pouco carona na fala das colegas, e acho que Melissa vai surfar nessa carona aí também, como a última a fazer essa palavra inicial, a gente se depara aí com uma necessidade de criar as coisas de uma outra forma, um pouco do que a Léa falou. Né? A gente precisa se reinventar enquanto empresas, né, que
que eu represento, que são empresas industriais que estão formatadas e configuradas de uma maneira tradicional, convencional de fazer negócios, precisam entender como que vão se reconfigurar para atuar dentro de uma nova modelagem, onde não só o processo produtivo é distinto, né? Porque eu preciso pensar, como a Milena trouxe, como é que eu vou desconectar o uso do recurso do crescimento do meu negócio, né? Como é que eu vou transformar o meu negócio de forma a não precisar dos insumos que eu estou acostumada a trabalhar, né? De forma a buscar esse valor em outros insumos, em outros recursos. Mas também como eu vou apresentar isso para a minha clientela, para a minha carteira de clientes, sejam eles clientes business ou clientes finais, né? Consumidores finais. Então, tudo é diferente. Então, quando a gente se deparou com essa necessidade, eu vou apresentar só um slide aqui para seguir uma linha de raciocínio, né? Porque eu acho importante, já que eu não estou falando de uma instituição que produz, e sim de uma instituição que representa, a gente precisou se organizar em algumas frentes de ação para poder apresentar, então, o que é esse desafio da economia circular para o nosso público, né? E aí, o que a gente... Né? Primeira coisa que a gente se deparou, uma necessidade importante da gente entender do que está se falando, né? O que é economia circular, né? Que economia circular é essa que é aplicável ao contexto brasileiro e ao estado do Rio, que é o estado que eu represento, né? Aplicável à matriz industrial que a gente tem, à cadeia produtiva que a gente tem, né? Aos consumidores, né? Às pessoas, à sociedade, né? Que a gente tem hoje, né? Como que elas estão acostumadas a fazer negócios, a consumir. O que a gente precisa? Que economia circular é essa? Que eu entendo que eu preciso incorporar, que está vindo de muitos lugares, e há uns 10 anos atrás, né, quando a gente começa a falar sobre isso, estava vindo muito fortemente da União Europeia, porém nossa realidade é outra, a gente está aqui no sul global, né? A gente está numa outra etapa de desenvolvimento, vamos usar essa palavra para simplificar, mas em outra etapa a gente tem uma outra matriz de produção, a gente tem uma outra matriz energética. Então, o que é isso? Então, a primeira coisa que a gente se organizou para fazer foi atuar no estabelecimento de políticas de estímulo à circularidade, fazendo lobby, né, nos reunindo, conectando com fóruns para trazer a realidade desse... E como é que a gente tinha condições de incorporar uma economia circular viável e que valorize as nossas competências, o nosso diferencial, né? O Brasil tem inúmeros diferenciais, acho que a gente pode trabalhar isso um pouquinho para frente, né? Aqui no debate. A gente tem inúmeros diferenciais, como é que a gente faz com que isso seja valioso para o Brasil? E esse foi um primeiro momento. Nesse momento, a gente se depara com a necessidade da gente ressignificar coisas que estão dentro da agenda do convencional. Então, essas empresas elas estão sujeitas a regulações, dentro da pauta ambiental principalmente, estabelecidas e antigas, né? Que vem lá dos anos 80, principalmente, 90, né? Início dos anos 2000. A gente tem vários regramentos, um arcabouço regulatório forte no Brasil, louvável, inclusive, mas que está trabalhando uma cabeça convencional, né? Está trabalhando o extrair, produzir e descartar resíduos e pronto. Mas e aí? A gente precisa de uma economia que se baseie nesses novos recursos. Então, a gente precisa viabilizar a recirculação desses recursos. Então, uma das pautas muito fortes nossa é essa de como viabilizar o aproveitamento econômico dos materiais secundários e de forma competitiva. Acho que a gente pode trabalhar isso um pouquinho no debate também. E aí, por fim, que é a nossa principal necessidade é como é que eu instrumentalizo essas empresas, como é que eu capacito, como é que eu forneço suporte técnico e eu incentivo a transição dessas empresas. A nossa colega aqui, Milena, ela representa uma empresa de grande porte, mas 90% dos nossos associados são empresas de micro e pequeno porte. Então, imagina você trazer uma pauta tão diferenciada para essas empresas que ainda estão tentando chegar lá na revolução, não na primeira nem na segunda, mas ainda estão tentando se modernizar na revolução industrial, estão tentando se automatizar, né? Muitas empresas não são sequer automatizadas, não estão no mundo digital ainda. Então, como é que eu vou trazer para elas uma nova leva de necessidades, né?
Então, isso tudo precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de benchmark, e aí a Firjan se coloca como nesse papel também. Então, esse é o contexto, por isso eu sou uma profissional de comunicação, pós-graduada em gestão ambiental, porque na ocasião ainda não tinha gestão de circularidade, senão certamente eu tinha uma outra vertente, e pesquisadora de políticas públicas, porque a gente acredita, e eu acredito fortemente, que elas vão ser um forte canalizador e catalisador dessa transição para a circularidade. Carolina, muito obrigado pela sua fala. É bom que você endereçou o assunto para a Melissa, né? Que abraça aí a gente falou em simbiose industrial, né? E simbiose industrial é um modelo de negócio. Eu sempre olho, tenho sempre falado isso. Olha, para mim, a cereja do bolo da economia circular é vê-la acontecendo, quando você vê a simbiose industrial se materializando, e é um baita de um desafio, né? Então, Melissa, a palavra é sua, por favor, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Sabadini pelo convite, realmente é um prazer estar aqui conversando, assim, também, né, a cumprimentar as colegas aqui que faz parte dessa mesa, né, de novo, uma mesa feminina, mostrando o poder que a gente tem em relação a esse tema, acho que isso é importante também. A ideia realmente é apresentar o que é esse projeto de simbiose industrial, porque se hoje a gente vê que economia circular já é um termo que já é mais conhecido, né, então já está mais, né, antes era um pouquinho mais, o que é isso? Hoje as pessoas já têm mais noção. Simbiose ainda é algo que estranha, né, as pessoas, o que é a simbiose industrial, como isso se conecta à economia circular e como é que a gente aplica isso? Né? Então, acho que é importante tirar, né, essas dúvidas. Eu trouxe aqui uma apresentação, tá? Vou estar compartilhando com vocês. Vocês conseguem enxergar? Tá ok, tá perfeito. Perfeito. Bom, eu trouxe, né, principalmente, eu não estou me apresentando de novo, o Sabadini me apresentou, assim, muito bem, né, o que eu trago aqui é uma apresentação da AEDIM, tá, a AEDIM é a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz, que está abraçando, né, esse programa, é uma entidade facilitadora, né, e aí você vê que essa entidade, né, essa associação, congrega um número expressivo de empresas aqui do Distrito Industrial de Santa Cruz, né? Então, já começa aí o nosso desafio, né? Porque a gente vê aqui várias indústrias de diferentes segmentos, né? Então, você tem metalúrgicas, você tem siderúrgicas, você tem indústria química, você tem indústria de tratamento de efluente, você tem indústria farmacêutica agora que está se estabelecendo aqui, enfim, né? A gente tem uma série de indústrias muito diferentes entre si, né, num espaço geográfico, né, e acho que o grande desafio é como a gente junta tudo isso, né, e a gente está tendo bastante sucesso nesse processo, né, então trago aqui essa mostra do distrito, né. Em relação aos objetivos que a gente vê, e aí a gente começa a ver o link realmente da economia circular com a simbiose industrial, né, porque eu vejo muito como a simbiose industrial, ela é um braço mesmo da economia circular, aquele braço da indústria, né, onde a gente busca também fechar ciclos, né, ciclos de materiais, ciclos de energia, mas dentro do contexto, né, de uma inter-relação entre as indústrias de um determinado local, né? E aí a gente tem focos muito específicos em descarbonização, que isso não pode deixar, né, de ser pautado, né, até pelas metas que a gente tem, né, de redução de gases do efeito estufa, do aquecimento global, tem que pautar, e aí eu também trago, né, essa conexão que tem que existir, né, entre a academia, o governo, a indústria, a sociedade civil, né, então essa conexão é extremamente importante, e acaba, né, trazendo, né, a questão de você criar esse ecossistema, né, que conjugado ele consegue ser mais eficiente, mais regenerativo. A gente tem um foco muito grande também em tecnologia e inovação, não dá para pensar em simbiose industrial, e mesmo em economia circular, sem ter a questão da tecnologia e inovação. E a gente, mais do que tudo, a gente fala na competitividade.
é interessante para a indústria, é interessante para as empresas que elas adotem sistemas simbióticos, porque ela está deixando de utilizar recursos que são mais caros e estão utilizando recursos que já existem. Isso é vantagem econômica. Então, se aproveitar de uma infraestrutura simbiótica, ela traz vantagem econômica para aquele ambiente, né? Aquela geografia daquela região. Né? Então, isso é bastante importante. Isso acaba por atrair novos negócios, ser barreira também para a saída, né, de empresas, e isso acaba impulsionando, né, todo o desenvolvimento econômico e também social. Então, eu acho que a simbiose é muito rica por causa disso. Né? E a gente pode explorar vários temas dentro da simbiose industrial, né? Então, desde a reutilização de materiais, né? Quando a gente fala de resíduo sendo utilizado como um coproduto ou uma matéria-prima, um insumo para outra empresa, a gente pode pensar em compartilhar utilidades na empresa, energia, água, fluente, ar, serviços, né? Por que não, né? Os distritos industriais normalmente precisam de transporte de pessoas, transporte de funcionários. Né? Então, normalmente as empresas trabalham sozinhas, mas a gente tem a possibilidade realmente de estar trabalhando conjugado, né? A gente consegue até reduzir a nossa pegada se a gente conseguir otimizar o transporte, né? Educação, emergência, enfim, né? A gente tem uma série de possibilidades até no compartilhamento de serviços. Redução das emissões de gases do efeito estufa, isso é uma meta com certeza a ser perseguida e várias ações, né, da simbiose traz essa possibilidade através de redução de resíduo para aterro, transporte, como já tinha comentado, reutilização de energia, energias limpas, né, então biogás, hidrogênio, enfim, a gente tem uma série de possibilidades. Sem esquecer também a tecnologia, a inovação, né, o que a gente está buscando, né, parceria com universidades, e aí a gente vai até explorar, acho que isso é bastante interessante explorar nesse fórum, né, como é que essa parceria é interessante não só para a capacitação, né, da mão de obra, da força de trabalho, mas também para ajudar na questão da inovação, da tecnologia, né, do desenvolvimento econômico, né, que é algo que a gente precisa sempre está vendo, né, e aqui eu falo do distrito de Santa Cruz, ele é um distrito, é um bairro muito pobre do Rio de Janeiro, né, e muitas vezes tem que importar mão de obra, né, porque as pessoas daqui não têm essa capacitação para estar trabalhando na indústria. Então, isso é uma possibilidade de desenvolver o local, desenvolver a sociedade, desenvolver a comunidade. E tudo isso tem que ter ganho, né? E aí isso tudo traz abrangência em relação à simbiose industrial. O que eu trago aqui, né? E aí, assim, esse fluxo é um fluxo bastante grande, a ideia não é explorar esse fluxo, mas entender um pouquinho como é que a gente chegou aqui, né? Então, como o Sabadini mencionou, a gente fez um trabalho, a gente tem uma parceria, né? Então, com o governo do estado do Rio de Janeiro e também com o Kalundborg Simbiose, e Kalundborg é uma coisa muito interessante, né? Ter a possibilidade de ter visitado Kalundborg, né? E conhecer um pouco mais, né? De como funciona. E a gente vê Kalundborg, ele é como se fosse um organismo vivo, né? Onde você tem, né? Toda uma rede arterial de recursos, né? Rodando as fábricas. Você consegue enxergar isso, você consegue ver energia, você consegue ver água, você consegue ver toda essa conexão. Então, essa experiência, né? Esse aprendizado que nós tivemos de Kalundborg foi algo fundamental para a gente começar a visualizar as possibilidades que a gente tem hoje, né, dentro do distrito industrial. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, né, para marcar aqui uma ponteirinha, isso aqui são as indústrias que hoje estão no distrito e a gente vê entre linhas sólidas e linhas pontilhadas todas as possibilidades de simbiose que a gente tem. Mas também, né, a gente começa a ver que existe sobra de recursos, e quando sobra recursos, a gente começa a poder pensar em outras estruturas e outras empresas que podem aderir a esse processo de simbiose. Né? Então, assim, se a gente conseguir mapear, por exemplo, que tem sobra de energia, né? A gente tem sobra de calor. Então, essa sobra de calor poderia ser muito bem utilizada para uma indústria de alimentos, para um processo de
pasteurização, por exemplo. Então, a gente começa a ver viabilidade econômica de trazer novas indústrias, a gente começa a perceber a possibilidade de envolver também os pequenos produtores rurais, porque a gente tem uma indústria também que produz fertilizante a partir do esterco de alguns pequenos produtores e junto com o efluente sanitário das indústrias que consegue produzir fertilizante. E junto com esse fertilizante também ela consegue produzir o biometano. E esse biometano, com catalisador produzido aqui nessa fábrica, ela consegue transformar, reformar esse metano em hidrogênio. Esse hidrogênio, através desse catalisador, através do processo de pirólise, acaba sendo transformado em grafeno. Bom, aí a gente começa em uma parte técnica que eu não vou explorar aqui, não é o fórum, mas a gente começa a perceber tantas possibilidades que a gente tem quando a gente começa a pensar dessa forma simbiótica e a capilaridade que a simbiose tem para trazer novos negócios e novas oportunidades, né? Então, aí aqui a gente começa a ver ciclos mais fechados, né? Então, até quando a gente pensa em descarbonização, o CO2 também é um resíduo industrial, ela também é um subproduto, né? Então, o que a gente pode fazer? E aí a gente começa a explorar a captura, uso e estocagem de gás carbônico, o famoso CCUS. Então, a gente pode usar esse gás carbônico para matéria-prima para outras empresas, a gente tem possibilidade de fazer estocagem desse CO2 também. Lógico, tudo isso depende, né, de políticas públicas, de incentivos, e isso com certeza a gente vai falar na sequência. Mas o que eu queria trazer realmente é essa visão de como a simbiose pode ser algo, né, que seja benéfico para todas as empresas, todas as indústrias e também para novos negócios. E a gente aqui tem os próximos passos, né, desse programa, que começou como um projeto, na verdade, mas hoje ele já é um programa porque ele não vai ter fim, a gente já conseguiu perceber isso. E um dos grandes desafios, mas que estamos fazendo mesmo, é conseguir, né, essa conexão junto com a universidade. Já temos aqui um fundo, né, que veio da Dinamarca, para construir um currículo de simbiose industrial para a graduação, né, aí num convênio que a gente está fazendo com a UERJ, então isso aí vai ser bastante interessante para levar o conceito da simbiose industrial e também da economia circular para as universidades, né, nesse primeiro momento para a UERJ aqui da Zona Oeste. Criar centros de tecnologia e inovação através de parcerias também, então temos Firjan, temos Senai, então isso são parcerias que nós estamos buscando, desenvolver projetos, buscar fundos, principalmente relativo à descarbonização, a gente sabe que tem fundos internacionais que estão disponíveis e que a gente pode usar para fazer todos esses projetos. O Brasil tem a vantagem de ter uma matriz energética limpa e que é possível investir em fontes de energia limpas, a gente pode pensar em hidrogênio, pode pensar em formar um hub de hidrogênio, então são coisas que já estão acontecendo e a gente, muitas das coisas que se vê naquele fluxo são coisas que a gente imagina, mas outras são coisas que já estão acontecendo e a gente já consegue fazer essa conexão com indústrias para estudos de viabilidade, então são coisas que de fato estão evoluindo, né? E expandir, né, a simbiose, né, porque ela não pode ficar só no distrito de Santa Cruz, a gente já percebeu que ela vai muito além, né, de Santa Cruz, ela é algo que ela vai expandir pelas redondezas, e a gente já vê isso com várias empresas tentando se aproximar de nós, tentando fazer parte desse processo. E, finalmente, a gente criar, né, um ecossistema sustentável, né, através da simbiose, né, através de utilizar os excedentes, ressignificar os resíduos, né, a Carol falou bastante disso, investir em energia mais limpa, né, enfim, né, então acho que isso é a ideia que a gente tem, um pouquinho do que eu gostaria de passar sobre simbiose industrial, até para desmistificar e para que todos consigam ver na prática como isso é possível de ser feito. Ok? Então, na verdade, esse era o que eu gostaria de ter apresentado para vocês. E aí, deixo espaço agora, volto para o professor Sabadini, né, para continuar o nosso debate. É muito bom, porque a apresentação de simbiose foi fechando tudo aquilo que foi falado nessa apresentação inicial. A gente falou em sistemas integrados, né, em aspectos ligados a como fechar ciclos do berço ao berço,
né? E aí é uma estratégia importante, design, é o desafio de desacoplar o uso de recursos do crescimento do negócio das empresas, mas das economias como um todo. Isso requer mudança de mentalidade, requer aproveitar essa diversidade existente, né? E a ideia de que o resíduo ele é alimento, é uma base bem princípio fundamental na economia circular, né? Na natureza, as coisas elas seguem a vida em fluxo, né? Em ciclo. O desafio das parcerias. E aí, o que eu ia comentar é que duas palavras essenciais de tudo que vocês falaram tem a ver com, mudança. 2, a necessidade de uma transição, né? Uma transição importante, que requer essa mudança. A economia circular entrou na agenda dos governos, né, por conta da crise humanitária, da crise climática, das questões econômicas. Ela entrou na agenda das instituições de ensino, e é um desafio de transição para o qual a gente não está preparado, vai requerer uma mudança, mas particularmente no Brasil, nós temos 2 fatos recentes que são, acho, importantes de destacar, que foi, primeiro, a promulgação da Estratégia Nacional para a Economia Circular no Brasil, promulgada pela Presidência da República, e, mais recentemente, o lançamento oficial da série 59.000 das normas da ISO, que eu acho que são importantíssimos, mas eu queria ouvir, na perspectiva de vocês, cada uma da sua visão, o impacto que vocês identificam para isso, para o segmento que vocês atuam e para o Brasil em particular. Eu vou começar pela Milena, depois a gente passa para a Leia, depois Melissa e Carolina. Então, Milena, a palavra é sua. A pergunta na perspectiva sua, qual o impacto desses 2 acontecimentos para as suas atividades, sua organização e para o Brasil? Qual a percepção que você tem? A palavra é sua. Obrigada, Sabatini. Eu gostaria até de acrescentar, né, além da questão da estratégia de economia circular e das ISOs, quando a gente vê do ponto de vista do negócio, a gente tem outros marcos regulatórios também que fomentam, né, a questão da economia circular e que trazem avanços significativos para o Brasil, como, por exemplo, a economia circular no plano de transformação ecológica, a economia circular na nova indústria Brasil, o próprio MOVER. Então, a gente tem outras diretrizes, né, outros marcos regulatórios que colocam todos os setores, né, toda a sociedade, olhando para um objetivo em comum. Além disso, a gente sabe que o Brasil ele vai ser palco e vai ter muito foco a nível internacional, como, por exemplo, a questão do Fórum Internacional de Economia Circular, que vai acontecer em São Paulo no próximo ano. Tem a própria COP29 e COP30, que também será uma oportunidade de trazer as questões de relação à economia circular, e que para isso é necessário uma mobilização de forma transversal, né? O setor privado, o público, a academia e a sociedade civil também tem que fazer parte dessa mudança, como você bem colocou, né? A questão da mudança e da transição. Até recapitulando um pouco das nossas linhas de ação, quando a gente fala de economia circular, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o nosso modelo, né, de tentar desconectar o uso do recurso do crescimento do negócio, a gente teve a grata surpresa de ele estar muito alinhado à Estratégia Nacional de Economia Circular. Quando ela foi lançada, a gente já tinha esse modelo, já tinha desenhado esse modelo dentro da organização. Então, quando a gente fala de reduzir o uso de recursos e geração de resíduos, a gente já tem metas relacionadas a consumo de água, metas relacionadas à descarbonização, metas relacionadas a ser aterro zero. Então, a organização ela tem se mobilizado e viabilizado essas questões. Quando a gente fala de utilizar mais materiais reutilizados, reciclados e renováveis, a gente tem utilizado o uso de biocomponentes, né, no tanque Arla 32 dos nossos veículos, especialmente as linhas Constellation e Meteor, onde a gente tem essa substituição, né, de uma matéria-prima originalmente de uma origem fóssil por uma renovável, que no caso é a cana-de-açúcar.
Então, a gente tem se mobilizado isso numa visão muito do nosso negócio, com muito apoio também da questão da academia para desenvolver esses projetos aqui internamente. Continuando falando do produto, a gente utiliza 15% do nosso aço usados nos produtos, eles são compostos por materiais pós-consumos recicláveis, em especial a sucata metálica. Então, a organização ela tem buscado essas alternativas já visando um momento de transição, né? Quando a gente fala do prolongar o ciclo de vida do produto, a gente teve parcerias ou a gente tem uma linha de produtos, peças remanufaturadas, que é a linha Volkswagen Line, visando essa questão de prolongar a vida útil dessas peças. E são peças que são até 30%, pode chegar até 30%, né, a menos no valor de venda comparado a uma peça de primeiro ciclo. Então, são oportunidades que a gente já tem desenvolvido, já tem disponibilizado ao mercado, inclusive a gente tem motores que são remanufaturados e que as nossas concessionárias vendem, além de outros componentes aí que a gente também vende nos concessionários. E por último, né, a questão de desenvolvimento de parcerias. A Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela entende que isso, de fato, é uma oportunidade quando a gente fala aí do mercado. Por exemplo, a gente teve grande atuação muito voltado a passar conhecimento, né, interno para o programa de renovação de frotas do governo federal, onde foi oportunizado bônus para que os motoristas pudessem entregar os seus veículos com mais de 20 anos, né, de uso, e comprar um veículo novo com as políticas atuais relacionadas a não só a mudanças climáticas, mas de emissão de poluentes atmosféricos. Então, são oportunidades que a gente visualiza aí no mercado, que a gente tem contribuído e que a gente fica aqui também à disposição para suportar aí toda essa rede. Então, um pouco disso, Sabadini. Ok, Milena, obrigado. É bacana essa perspectiva, essa adição que você trouxe. A Leia, eu sei que acompanhou bastante de perto a formulação da Estratégia Nacional da Economia Circular. Então, acho que queria ouvir a sua perspectiva, Leia, em relação a esses dois eventos, né? Da estratégia e da ISO. A palavra é sua. Então, professor, a importância, assim, é indiscutível, né? É muito importante a gente ter, como a Milena mencionou, né, um marco regulatório forte, né? E esses dois eventos em particular, né, mostra também que são caminhos, né, para diferentes stakeholders, né, aqui da economia circular, eles podem caminhar na mesma direção, né. A Carolina até trouxe a questão da definição, né, de uma definição da economia circular, né, como que isso é importante, a gente aqui é da área acadêmica também, né, se você busca na literatura acadêmica, ainda não tem uma definição, né, então acho que esses marcos, né, esses eventos, eles vêm justamente para alinhar, né, então vamos alinhar sobre o que a gente está falando, né, para ver se a gente está falando aqui a mesma língua, então acho que para mim isso é primordial, né? Então, a estratégia em si, né, ela propõe instrumentos financeiros, né, que sem isso a gente não consegue evoluir, né? Eu acho que nesses últimos 10 anos eu pude perceber muito isso, né, uma falta de incentivos financeiros ainda no Brasil, então ela traz isso, né, e a gente tem que evoluir rapidamente, eu acho, e ela traz essa articulação, né, entre todos os autores envolvidos, né, e ela traz também um olhar que é interessante, que é essa ideia da inclusão, né, da economia circular aqui no Brasil, e isso é bastante que a gente trabalhou também, que não foi mencionado aqui na pergunta, mas o G20, né, que o G20 também, a presidência do Brasil, é importante falar, que traz essa ideia, né, e aí eles chamaram, a gente escreveu um paper que se chama Economia Circular Inclusiva, né? Então, como incluir, né, os diferentes trabalhadores e trabalhadoras
economia circular que a gente está falando. E a norma técnica, ela traz subsídios técnicos, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que o engenheiro lá da Volkswagen, por exemplo, vai poder implementar isso, né? Então, ela dá um passo a passo ali, né, para como que as coisas podem, de fato, trazer essa transição. Então, e ainda tem mais uma coisa que está para acontecer, que é no legislativo, que é a política, né? Que era para ter saído junto a política e a estratégia é do executivo, né? E a política viria para o legislativo, foi aprovada no Senado, desculpa, e agora está ali em espera na Câmara. Espero que seja acelerado aí o processo, para a gente poder fortalecer mesmo, para ter uma política mais forte ainda, né, vindo do legislativo, que aí a gente consegue segurar aí para os próximos governos, né, que a gente não sabe exatamente como vai ser. Legal, Leia, bacana o teu comentário, porque traz uma dimensão que são duas coisas bem legais que eu só vou destacar aqui. Traz a dimensão humana, que a gente, na trajetória desses pouco mais de 10, talvez 12 anos de jornada, vai identificando que fala-se muito do aspecto de produção, sistema, rede de valor, e aí uma dimensão humana importante, né? E a definição de termos da taxonomia, que eu acho que vai mexer com uma série de outras coisas, potencializado pela presença do governo. É um agente fundamental para capacitar, de fato, fazer acontecer a economia circular. Então, você teve dentro da estratégia, olhou isso, então é bacana ouvir a tua perspectiva, né? E, na sequência, a gente ouvir um pouco a perspectiva da Melissa, porque a economia circular é apontada nas normas, né, na CE 59.000, como um modelo de negócio importante, né? E aí eu acho que é bacana, eu queria ouvir a tua posição em relação a isso, Melissa, para depois a gente endereçar para a Carolina. Não, perfeito, com certeza, até falando, né, das normas ISO, né, eu que tenho, assim, um pouquinho de experiência, né, em indústria, né, mais de 20 anos, a gente sabe que quando a indústria tem que fazer alguma coisa, a primeira coisa ela fala, como eu vou fazer? E falou, como eu vou fazer é lá nas normas técnicas, né, a BNT, ISO, é lá que ela vai buscar referência. Então, isso acontece desde sempre, né, eu vivi lá na década de 90, com 9.000, que foi aquele boom, né? ISO 9001, agora todo mundo implementa, corre atrás. E a ideia realmente é ter essa padronização, é ter essa terminologia. A terminologia é extremamente importante, né, para que a indústria fale a mesma língua e que ela se oriente através de uma normativa. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muito as indústrias que estão buscando essa questão da circularidade. E até falando um pouquinho da estratégia, né, da legislação, né, estratégia para a economia circular, eu vejo assim como é um direcionador importante, e eu vejo como algo que tem que vir para ser um modelo de facilitar a indústria, porque eu tenho plena convicção que economia circular e simbiose industrial é vantajoso para a indústria. A indústria quer fazer isso porque tem vantagem econômica, é simples como isso. Então, não precisa ser um marco regulatório que te dê algo no sentido de comando e controle. Não, ela tem que ser um marco regulatório que te dê algo no sentido de, olha, estou facilitando a tua vida, né? Até trago um pouquinho o exemplo da empresa que eu trabalho, eu falei como a Edim, mas eu trabalho para a Claditec, que é uma metalúrgica que atua para o ramo de óleo e gás aqui em Santa Cruz, a gente fazendo, já começando esse trabalho de simbiose industrial e de ressignificar resíduos, a gente já teve um saving anual de mais de R$500 mil no ano. A empresa quer isso. Então, a gente consegue ver essa possibilidade. Agora, lógico, né, o que precisa estar mais facilitado quando a gente fala troca entre empresas, né? A gente tem questões tributárias, a gente tem questões fiscais, a gente tem até a questão da legislação ambiental, né? Que hoje, como você faz com que o resíduo, legalmente falando, entre como um subproduto numa outra empresa, né? Aqui sai como resíduo, como é que eu faço essa classificação, como vai entrar
para outra. Então, eu acho que as políticas públicas têm que levar realmente a esse caminho, de começar a tratar a questão do resíduo, mas com um acordo comercial entre as empresas, dar essa liberdade para que as empresas possam fazer essa negociação de resíduos, subproduto, energia. Então, dar essa facilitação para que o mercado avance, né? Porque o mercado, ele tende e é positivo para a empresa e para as indústrias, tanto na parte de economia circular, como também na parte de simbiose industrial. Então, acho que esse é o meu ponto aí. Excelente, Melissa. Olha, Carolina, você deixou um pedação da sua vida nessa história, pelo menos 5 anos, né? Só olhando a questão da ISO, além do teu envolvimento apaixonado com o tema, das perspectivas de resíduo, logística reversa. Então, assim, esse o marco que é emocionante até a gente olhar isso acontecendo, porque é o Brasil numa trajetória muito bacana, né? Uma trajetória com agenda própria, não necessariamente seguindo um modelo que vem de fora, muito organizado, muito estruturado, mas que precisa conversar com a nossa realidade. Então, eu queria ouvir a tua perspectiva do ponto de vista de a tua atuação como FIJAN nesse processo, mas da importância disso para as empresas, para o Brasil. Então, a palavra é tua agora. Tá bom, vamos lá. Bom, não vou falar chora primeiro vou falar primeiro da estratégia, que eu acho que é só um complemento ao que as colegas já falaram. A estratégia ela é muito importante, primeiro porque a gente vai ter uma política, a gente tem, então, agora uma política, nomeadamente de economia circular em âmbito nacional. Isso é muito importante porque a temática estava perdida, dissipada entre outras políticas. E ao estabelecer uma estratégia nacional, que vai se desdobrar em um plano nacional, e que, se tudo, né, dando certo, a gente vai ter uma política nacional aprovada pelo Congresso também, quando a gente tem a política que era nomeadamente de economia circular, isso coloca, né, como prioridade essa temática. Então, isso faz muita diferença. Então, essa é muito importante, até para a gente separar um pouco a questão da circularidade de outras agendas que já estão em andamento e que também ocupam espaço, ocupam a pauta, ocupam o espaço dos profissionais da própria indústria, né? Como a agenda da reciclagem, por exemplo, que eu sempre cito porque é a mais relevante. A gente tem diversas interseções aí entre essas agendas, mas a economia circular não é só ela. E a reciclagem também não é toda economia circular, ela tem outros aspectos que precisam ser trabalhados. Então, quando a gente distingue, a gente abre um espaço formal para a gente trabalhar, por exemplo, remanufatura, para a gente trabalhar mercado de segunda mão, né, que já acontece aos montes em muitos segmentos no Brasil e a gente não tem isso de forma organizada, não tem isso estimulado, né? Como é que se tributa isso? Como é que eu estimulo? Como é que eu trago consumidores para essa... como é que é a relação de consumo dentro de um mercado de segunda mão? Quais são os direitos do consumidor? Quais são os direitos da empresa, os deveres da empresa, né? Como é que fica prestador de serviço nesse meio do caminho? É uma outra rede de valor. E essa rede de valor precisa ser reconhecida. Então, a estratégia ela coloca a gente num bom patamar para a gente começar a trabalhar essas questões. Agora, com relação à norma, como a Melissa muito bem colocou, ela é o primeiro porto seguro do profissional da indústria, né? Não só da indústria, mas do profissional que representa qualquer segmento, quando ele vai ter que desempenhar um novo processo. E aí a norma técnica, né, que foi esse trabalho que o professor Sabadini lembrou aí, que eu me dedico a ela há muito tempo. Melissa também participou bastante, né, desse processo, não sei se Leia, mas foram muitos profissionais, né, e muitos países discutindo o assunto. Então, qual é o grande ganho? Trazer esses detalhes da discussão global, porque a gente teve a oportunidade de sentar na mesa com as pessoas que estão fazendo o mesmo que a gente, no Japão, na África do Sul, na Dinamarca, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, né? Em todos esses ambientes, com pautas e perspectivas completamente diferentes. E foi muito interessante perceber o que está por trás dessas necessidades de cada um desses ambientes, né? De cada uma dessas pessoas que representam uma nação, que representa um segmento empresarial. E aí ficou mais claro para a gente qual é o diferencial brasileiro, né? Quando a gente vem tratar da bioeconomia, né? do potencial bioeconômico que a gente tem, né? Do ciclo biológico para o Brasil, que é bárbaro.
né, da questão da mão de obra, do espaço territorial, da necessidade de reduzir as desigualdades, que é muito peculiar no Brasil, muito aliás, são várias, cada região do Brasil tem as suas peculiaridades, né? Então, quais são as nossas necessidades? Como é que a gente vai trabalhar a economia circular trazendo as nossas necessidades para o jogo? Por isso que lá na estratégia, a gente, né, de Nacional de Economia Circular e nas políticas que estão sendo trabalhadas, a gente fala de transição justa, porque ela é absolutamente fundamental dentro do contexto brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, a norma ISO, ela te diz claramente qual é o objetivo de uma economia circular, que é trabalhar ciclo de materiais físicos e energia. Então, ao trabalhar a economia circular, fica muito claro ali que o que eu preciso é entender o impacto e fechar, estender, estreitar o ciclo das coisas materiais. Só que eu tenho que fazer isso, e aí foi uma grande sacada da definição de economia circular dentro das normas ISO, né, na minha opinião, e de outros colegas também, que é o seguinte: direitos humanos é economia circular? Não, é uma outra pauta. Porém, eu não posso argumentar que eu estou fazendo economia circular se eu não estou atenta às questões de direitos humanos, se eu não estou atenta às questões sociais, ao impacto que isso vai causar. Então, eu não posso argumentar, né, que a minha empresa ela está na transição para a circularidade com o projeto X, se esse projeto X repercute em utilização de mão de obra análoga ao escravo. Não estou dizendo que olhar mão de obra é circularidade, são duas coisas, mas eu não posso descolar uma coisa da outra. Então, foi uma maneira muito inteligente de conectar as agendas. Deixa o foco do material, do que a gente precisa fazer, né, quais são os indicadores que eu tenho que controlar, mas me diz o seguinte: olhe as contrapartidas, porque você não pode melhorar aqui e piorar aqui, né, e deixar de observar não só os direitos mínimos, as questões mínimas, mas deixar piorar um outro aspecto. Então, lá em Santa Cruz, acho que um exemplo bacana, né, na questão da simbiose, né, a gente está olhando trocas de materiais entre as empresas, mas como é que eu faço isso valorizando a economia local, empregando a mão de obra, sem desempregar essas pessoas, né, sem causar um impacto econômico negativo na região? Então, é muito interessante. Eu acho fabuloso, para quem é um profissional de sustentabilidade, a gente ter a oportunidade de ter essa clareza e olhar dessa forma. E aí, para quem está, né, assistindo aqui, acompanhando o debate, né, que está pesquisando dentro da engenharia da produção, mas também de outras engenharias, acho que vale uma leitura dessas normas com esse olhar, para a gente entender no que ela colabora para a gente ser assertivo na política pública, colaborar para a construção de políticas assertivas. Excelente, os comentários todos muito ricos. Acho que um ponto legal que a gente observou também nas normas é a definição da economia circular como um sistema econômico. Foi uma fala que quando a gente acompanhou o lançamento das normas, porque permite você olhar de forma mais abrangente, né, ao mesmo tempo que a combinação dela com a estratégia, com a política, permite unificar a terminologia e abre espaço, por exemplo, para a gente daqui a pouco ter uma definição clara do que é resíduo de fato, do que é coproduto, do que é um produto de segunda vida. E isso se materializa numa dificuldade grande, e eu vou juntando um pouco a fala de vocês e de desafios como o que a Milena, em particular, tem enfrentado, né? Que como é que eu faço fiscalmente, operacionalmente, dentro da legislação, o ciclo de retorno, né, que eu precifico esse negócio, que eu aproveito o crédito ou não, como é que fica esse valor adicionado. Isso é um aspecto importante, além de como é que isso garante a governança do processo. Porque, então, a gente começa a ter um ponto que a Leia destacou bastante, foi a gente começa a uniformizar, né? Carolina reforçou ter um norte, a Melissa destacou a importância da entrega, de fechar o ciclo. Então, esse evento, acho que nos ancora e nos dá um norte, acho que fazendo juntando o que vocês falaram, para o Brasil ter uma jornada própria do Brasil, com olhar para a bioeconomia nossa, mas assim, com um olhar de onde é que a gente está nessa economia circular. É um endereçamento bacana.
Eu fico feliz, assim, muito empolgado quando a gente escuta isso, e na fala de vocês falaram de oportunidades, vocês falaram de uma série de aspectos, e eu vou dar uma ajustada na nossa agenda. Eu vou aproveitar uma fala, a gente deixaria para o final, mas eu queria que vocês fossem assim, muito, muito cirúrgicas, mas eu acho importante ter a colocação de uma pergunta feita pela Ellen Pestana, Ellen Pestana Mello, que eu vou endereçar para vocês quatro, considerando os desafios econômicos, sociais e ambientais que a transição para a economia circular impõe, como podemos equilibrar inovação tecnológica e a regeneração dos ecossistemas sem criar novas formas de desigualdade ou de concentração dessas atividades para grandes corporações? Ficou clara a pergunta da Ellen para vocês? Eu vou seguir numa outra ordem aqui. Eu vou começar pela Carolina. Bom, sendo cirúrgica, né? É uma pergunta que ela possibilita muitas respostas, mas eu acho que uma coisa interessante, né, dessa não concentração, né, da resposta circular nas grandes corporações, é uma visão que a gente precisa incorporar e que muitas corporações já estão incorporando, que é a visão da rede de valor. Quando a gente muda, né, de uma perspectiva de cadeia de valor para uma perspectiva de rede de valor, que é o que propõe a circularidade, e que é o que está posto, inclusive, em uma das duas normas, a gente precisa ampliar o escopo da nossa visão enquanto corporação. A cadeia de valor basicamente diz o seguinte: eu tenho quem me serve, quem me fornece, e para quem eu sirvo, para quem eu forneço. A cadeia de valor tradicional da empresa. Quando a gente amplia o olhar, quando a gente precisa falar de economia circular, a gente precisa ampliar o olhar para a rede de valor. Então, o produto que eu entrego da minha empresa, ele já está sendo consertado num outro encajamento produtivo, ele está sendo utilizado para finalidades que não são a que eu propus como empresa, num outro coletivo de pessoas, ele volta, ele vai para outro país para que aconteça outra coisa, ele é reciclado. Então, coisas acontecem com esse produto. Então, existe essa demanda da gente enxergar a rede de valor. E na minha perspectiva, e por representar também muitas pequenas empresas, eu acho que o pulo do gato está aí nessa questão da rede de valor. As pequenas empresas, as microempresas precisam se enxergar nessa rede de valor, valorizar e reconhecer o trabalho que elas já fazem dentro. Então, se eu sou um prestador de serviço que conserta móveis, se eu sou um representante de design que remodela determinados produtos para dar um segundo propósito, o que é de valor que você está entregando? Se eu sou uma comunidade tradicional que sabe manejar um alimento ali daquela região, que sabe extrair elementos de todas as partes daquele alimento, daquele fruto, daquela planta, eu já estou entregando valor. Como é que eu, então, posso me fazer reconhecer nessa rede de valor que já entrega valor para as grandes corporações, porque já fazem parte da rede de valor circular dessas grandes corporações? Então, acho que é por aí, eu acho que o caminho é por aí. Legal. Na sequência, Melissa. Eu acho que é interessante até trazer alguns exemplos práticos, né? Eu pego bastante a carona aí no que a Carolina falou, de como é que a gente coloca as micro e pequenas empresas dentro desse fluxo, dessa cadeia, né? E hoje a gente já consegue ver, né, que é possível fazer isso. Muitas dessas pequenas empresas, elas têm algumas atividades que já representam a circularidade, né, ou o retorno de materiais. Então, por exemplo, a gente tem casos aqui em Santa Cruz, né, de, por exemplo, resíduo orgânico sendo transformado, né, em adubo, né, por uma pequena empresa, né, e essa pequena empresa, né, podendo fornecer esse adubo para as comunidades do entorno, e essas comunidades, né, porque aqui em Santa Cruz a gente tem, né, Santa Cruz, Itaguaí, a gente tem várias comunidades ainda agrícolas, né, e isso retornar, de repente, esse alimento, né, que vem desse adubo, que vem dessa transformação da indústria, retorna para ser vendido na comunidade ou mesmo dentro das próprias empresas. Então, você acaba inserindo a pequena empresa, você acaba inserindo a comunidade, né, dentro desse processo, né, e aí
teve a pergunta também da tecnologia e inovação, e quando a gente fala em tecnologia e inovação, a gente começa a pensar, quando eu preciso ressignificar um resíduo, eu preciso pensar o que eu tenho que transformar, eu preciso pensar, né, como uma inovação vai funcionar dentro da minha cadeia para eu poder ter uma matriz energética mais interessante, e aí volta a questão, né, de como eu insiro esse conhecimento dentro da sociedade, e aí as parcerias também com as universidades, as parcerias com a escola, com o colégio técnico, que não é só a universidade, a gente tem, né, as pessoas que precisam, né, as crianças que precisam de uma educação já focada para isso, né, então como é que a gente começa a criar essa sinergia educacional para que isso, no futuro, retorne com aquilo que a gente precisa, né, com essa inteligência, esse conhecimento, o empreendedorismo também, né, que vai alimentar, né, essas pequenas empresas e vai fazer com que todo esse ciclo se feche. Eu entendo que é dessa forma que funciona. Legal, Melissa, obrigado. Leia, a gente queria ouvir a tua opinião, a tua perspectiva dessa fala. Então, muito interessante essa pergunta, né? Na verdade, eu acho que, no meu ponto de vista, né, eu acho que a economia circular não tem que ser trazida como uma questão altruísta. Eu acho que as empresas, elas estão aí, elas querem lucrar, né? O objetivo maior delas é lucrar mesmo, né? E a gente está inserido nesse sistema. Então, a economia circular, ela tem que ser lucrativa, né? E aí o que a Melissa e a Carolina trouxeram, né, de você enxergar o valor, né, dos resíduos como insumo, né, se torna cada vez mais importante, né? Se tratando, entendendo, né? Acho que a gente tem que entender que a gente está num sistema que está esgotado, né? Então, cada vez mais, cada vez mais, né, os materiais estão mais escassos, estão mais difíceis de acessar, estão mais caros, né, consequentemente, e você entender que você pode, por exemplo, coletar metais de computadores, celulares, né, que estão aí, faz todo sentido, né, em vez de você ir lá e extrair cada vez mais elementos que são caros mesmo, né, de um custo muito elevado. Né? Então, eu acho que minha visão é essa, assim, eu acho que a economia circular, ela não vem aqui para ser boazinha, não, entendeu? Ela só tá juntando uma necessidade, né, financeira mesmo, porque os recursos estão acabando, e se a gente não tiver recurso, a indústria não vai circular, né, e o outro é que a gente também está detonando o meio ambiente, então a gente também tem que regenerar, né, os nossos sistemas naturais, as nossas cidades, né, então, assim, quem não está entendendo até agora vai precisar mudar essa chave, né, e vai para entender que sim, que é possível, que a gente tem que dar um jeito de reinventar essa forma de fazer o nosso sistema econômico e financeiro. Não sei se Legal. soa muito utópico, mas a minha Não, eu visão. sou bem pragmático, porque, na verdade, a gente tem observado sempre que a economia circular vem como uma maneira de resolver um problemão que ninguém estava lidando até agora, é uma solução, né, no desafio de desacoplar crescimento de recursos. Aí você tem que mudar o jeito de fazer negócios, né? Mas esse desafio de não concentrar, eu achei interessante a pergunta, pelo aspecto tecnológico e regeneração, e aí eu queria te ouvir, Milena, a tua perspectiva em relação a essa questão colocada. Ficou fácil, depois que todas essas mulheres maravilhosas já falaram, viu? Adorei ficar por última. Não, mas do ponto de vista de aplicação de projeto de economia circular, principalmente nas indústrias, a gente tem que olhar para um tripé aí que é relacionado ao financeiro da organização, como as meninas bem pontuaram, a questão de economia circular, as organizações fazem mais, ainda tem que ser lucrativo, porque a gente também tem uma folha de pagamento para pagar no final do mês e que a gente tem que dar qualidade de vida para essas pessoas também. A gente tem que olhar para o nosso negócio em si, o que ele gera de oportunidade aí dentro da economia circular e, claro, está respaldado na questão das políticas públicas em si.
considerando toda a nossa rede de valor, né, interagindo, influenciando esse processo. Como exemplo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela faz parte da Fundação Grupo Volkswagen. Tem um projeto muito legal, muito bonito, que é o Costurando o Futuro, onde as empresas que fazem parte da fundação doam o resíduo automotivo, muitas vezes relacionados a tecido, itens que costureiras, que são costureiras que são treinadas pela Fundação Grupo Volkswagen, mulheres em situação de vulnerabilidade social, que são treinadas para o ambiente de costura, recebem esses materiais, fazem bolsas, necessaires e outros utensílios e vendem e tem uma renda atrelada a isso. Então, são modelos, né, que tem que ter um equilíbrio, né, nesse tripé mencionado anteriormente. Você está sem áudio, Sabadinha. Falta de treinamento. Muito legal os comentários de vocês, porque eles vão endereçando as coisas para uma convergência. A gente falou muito assim, ao longo da fala de vocês até agora, foram sendo apresentadas assim, oportunidades, né, algumas oportunidades, foram apresentados desafios. E, na verdade, eu tenho uma pergunta da Luana Azevedo, que eu achei bastante interessante, né, porque ela comentou que, ao longo da nossa fala aqui nessa mesa, se falou muito em mudança, em resíduo, em fechar ciclos, né? Falou em ciclo de vida dos materiais, né? E aí uma fala que ficou importante é mudança de mentalidade, né? E a Luana pergunta, eu acho que isso endereça o assunto para a educação também, e aí eu vou ajustando a fala do nosso roteiro. E a Luana pergunta o seguinte, ela diz, olha, vocês falaram muito em mudança, necessidade de mudança de mentalidade, quais os desafios vocês identificam para essa mudança de mentalidade, quais as oportunidades que vocês veem nisso? E aí eu já vou encaixar, né, também vocês colocarem aí nessa resposta o papel das instituições de ensino e pesquisa. A pergunta ficou clara para vocês? A gente começa pela Leia, porque a Leia já tem uma trajetória de, eu acho que uns 15 anos aí, de trabalhar a mudança de mentalidade desde a origem. Então, acho que é legal a gente começar com a sua fala, Leia. A palavra é sua. Legal. Assim, um pouquinho também do histórico, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Braungart e trazer, né, a economia circular e o Cradle to Cradle, eu lembro de uma conversa com ele, que ele falou assim, Léa, você tem que ir nas grandes empresas e falar com os CEOs, e você apresenta essa ideia, isso em 2014, você apresenta essa ideia da economia circular e do Cradle to Cradle, os caras vão se apaixonar e vão contratar a gente para dar consultoria, e vão transformar a indústria, né? E aí eu, mocinha lá, ia, batia nas portas, os grandes CEOs recebiam a gente, e eles davam, sei lá, 30 minutos, a gente acabava ficando 2 horas e meia, numa reunião, né? E aí, no final, eles ficavam muito interessados, e aí falavam assim, mas quem que já está fazendo isso? Né? Eu vou ser o primeiro? E aí a gente não fazia negócio nenhum, né? E aí assim que a gente começou a ideia circular, porque a gente falou assim, não, então já que ninguém está fazendo, já que as pessoas não sabem, então a gente tem que mostrar, né, o que é a economia circular, quais são as possibilidades, né, que já existem muitos negócios que já fazem isso, mas ainda não davam esse nome, né, e aí a gente precisa espalhar essa ideia, né, então a gente começou pela comunicação mesmo e educação, então a gente começou a dar treinamento em indústrias, em escolas, enfim, vários setores aí, né? E aí entra também um pouco do meu papel na universidade, porque eu também queria entender como é que a gente pode sair dessa escala, né? Falando um pouco de linguagem de arquiteto aí, mas dessa escala de produtos, né? E passar para uma escala maior. Então, como é que eu posso transformar edifícios, né? Ou então agora no meu doutorado eu estudei como que eu posso transformar cidades, né? Regiões, de fato, né, trazendo esse mesmo arcabouço metodológico, né, e a universidade, daí indo um pouco para
para a questão do professor, é um espaço, né, que ela permite para que a gente possa errar, né? A gente pode acertar, a gente pode errar, tentar de novo até acertar, né? Então aqui ela abre esse espaço, né? Como a gente está reinventando tudo, a gente precisa testar, né? Então ela está aqui para a gente poder gerar inovação, né? Para trazer novas tecnologias, novos materiais, né? Além disso, também fortalecer parcerias, né, com outras instituições, né, como que é o caso aqui da Melissa, que ela trouxe, né, a universidade como uma parceira importante aí, né, nesse desenvolvimento tecnológico, né. Então, por exemplo, até a minha tese de doutorado, que eu finalizei recentemente, eu estudei o estudo de caso, que era um distrito de inovação ao redor da Unicamp. Então, que a Unicamp ela já tem esse vínculo, né, com esse distrito de inovação, e eu fui, então, tentar aplicar o quadro metodológico que eu desenvolvi nesse distrito de inovação, né, e aí eu vi, opa, tem alguns pontos aqui que eles não estão pensando isso, né, então, a minha pesquisa, ela veio até para trazer direções aí, para esse distrito, né, para toda uma rede de parceiros que tem boas intenções e que estão estudando também ou em outras áreas, né, de como que aplicar a economia circular, mas também outras metodologias muito interessantes e inovadoras. Legal, Leia, obrigado. Na sequência, eu queria que a Carolina contasse um pouquinho para a gente essa perspectiva, né, de desafio de mudança de mentalidade, até porque você também tem uma jornada extensa nesse processo, né? Então, a palavra é sua, Carol. Tá bom, vamos lá. Bom, desafio, eu acho que a gente tem um desafio importante, que é a modernização do regulatório, né? Como a gente já comentou aqui, a gente tem algumas regras estabelecidas, e muitas precisam ser mexidas para acolher a economia circular. Exemplos, para ficar mais claro, tem resíduos que a gente tem limite, ele tem que ser destinado, né, disposto em aterro ou incinerado. Não existe a possibilidade dele ser reaproveitado, apesar dele ter um valor e de existir possibilidade de recuperação. Então, como é que a gente faz para poder ser viável, né, legalmente, a gente aproveitar esses resíduos? É uma discussão que está acontecendo muito relacionada ao regramento sanitário, né? Então, puxa outros regramentos. Transfronteiriços, né? Transações transfronteiriças, seja entre estados ou entre países. Então, são coisas que a gente... E é desafiador, porque está estabelecido, é a regra com a qual todo mundo sabe lidar, né? O corpo técnico dos órgãos ambientais, dos órgãos de controle, é como eles sabem lidar. Então, a semana retrasada eu estava num encontro no Centro de Pesquisa da Petrobras, falando sobre, com a universidade, inclusive com a UF, falando sobre descomissionamento de plataformas de petróleo. E, gente, eu fui para aprender, estava lá só ouvindo, né? É um mundo de regramentos e de regras e de questões que você precisa, de fato, controlar. Enfim, espécie invasora, você precisa controlar elementos com radiação, são muitas questões, né? Então, é desafiador. Agora, a oportunidade né, o que se abre com o desafio, né? A persistência, a não desistência. Então, a gente tem também excelentes institutos de pesquisa, universidades, os corpos técnicos mesmo das empresas, a gente vê muito mais engajamento para a pauta. Então, eu acho que a gente tem boas saídas. E aí, isso leva a um outro desafio, que eu acho que é muito atual, que é a questão da desinformação, né? Então, a gente precisa estar claro na nossa cabeça que a gente está lidando com a desinformação, com o negacionismo, né, para todas as pautas de sustentabilidade. E isso é muito desafiador, porque às vezes algumas portas são fechadas, né, antes mesmo que você consiga começar a trabalhar. Então, acho que para a universidade, né, a oportunidade e o desafio é a gente buscar a valorização do conhecimento científico sempre, né? Então, estar entrando nos espaços, mostrando, né, resistindo mesmo enquanto espaço de transformação do conhecimento, né, compreendendo o nosso contexto atual, compreendendo as necessidades reais, né, a questão da escassez de materiais, que materiais são esses, para o Brasil o que pega, para o meu estado o que pega, para o meu município o que pega.
trazer a pesquisa aplicada e contextualizada, eu acho que é um caminho. E a universidade, ela aparece voltando para a norma 59.000 lá, que é a minha paixãozinha do momento, a 59.010, ela fala sobre ações facilitadoras, e uma das ações facilitadoras é a pesquisa, né? Então, a gente precisa entender a universidade, né? Se a universidade quer fazer um passo para a circularidade, é incorporar a circularidade no seu currículo, né? Como é que eu vou fazer isso já, agora, né? Não é quando for reformar o currículo daqui a 15 anos, né? Então, eu acho que esse é o desafio, é trazer ações concretas de ensino de circularidade para os profissionais que estão sendo formados e que estão no mercado. Legal, obrigado. Estou imensa, né? Está perfeito. É um caminho bacana, acho que a Melissa vai complementar isso de uma maneira bem efetiva, né? Então, a gente quer te ouvir, Melissa. E, na sequência, Milena, por favor. Eu vou ser bem cirúrgica aqui, até porque minhas colegas já falaram tudo, né? Então, tanto a Léa, a Carol, educação, né? Eu acho que isso a gente precisa realmente fortalecer a parceria com as universidades, não só para colocar o currículo de economia circular e simbiose dentro desses cursos, né, de graduação, pós-graduação, mas também na graduação dos professores que atuam lá nas linhas de base, com as crianças, né? Então, como é que a gente leva isso para a criança que está aprendendo a lidar com o mundo, a lidar com o produto, a lidar com esse tipo de coisa? Eu sou otimista, eu já vejo a geração atual um pouco menos apegada, né, ao produto, a ter o negócio. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu queria um carro. Hoje, meu filho tem 25 e ele não faz questão de ter um carro, porque, assim, ele é desapegado disso, ele quer o que o carro oferece, mas ele não quer necessariamente o carro. Então, assim, eu já vejo uma mudança de mentalidade assim acontecendo, né? Então, eu acho que fortalecer isso, né, essa mudança de mentalidade desde lá da base, do primário, né, e ir continuando, passando essa informação até a graduação, até a pós-graduação, até a pesquisa, enfim, eu acho que esse é o caminho realmente que a gente vai conseguir para mudar a mentalidade, para pensar, né, tirar aquele negócio, economia linear já não é mais assim que funciona, e agora a gente tem que pensar circular. Então, acho que esse é o ponto. Legal. Milena, você fecha de novo o circuito, hein? Eu adorei. Olha, Sabadini, do ponto de vista do setor em si, da indústria, a gente tem desafios bem grandes, tá, relacionados à economia circular. A gente está falando de um custo e escala no desenvolvimento de um novo produto, e para isso a gente necessita, de fato, de uma inteligência, tá, atrelado a isso, e de inovação. Para isso, a gente tem um meio acadêmico que nos suporta nesse sentido, que podem nos orientar. Inclusive, nós aqui temos a parceria com a UERJ, né, no caso do curso de design circular, onde a gente aplica para especialistas nas áreas voltado ao design do produto, inclusive o Sabadini, que coordena esse processo aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente tem esse privilégio. E, de fato, é um desafio e a gente precisa do meio acadêmico para nos orientar, não só com conteúdo de base, mas também para nos guiar em novas tecnologias, porque para ter uma visão sistêmica e modelos econômicos resilientes, é necessário realizar essa transição. Então, eu agradeço aí, Sabadini, por estar nos suportando também nesse assunto aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Mas, olha, a gente está caminhando para os 5 minutinhos finais aqui, mas é um prazer, uma alegria grande esse processo que a gente está vivendo com vocês na Volkswagen, porque assim, a gente percebe a mudança e a riqueza da mudança. A Leia tem vivido isso intensivamente, Carolina em algum grau, né? Em comum, eu queria ressaltar que todos nós aqui, cada uma de vocês, tem um vínculo com o mercado, um vínculo com a universidade, isso dá uma visão que eu acho fantástica, né? E a fala é muito essa mesmo, né? Como é que a gente muda a mentalidade? É um processo cultural, que é gradual, lento, exige ficar falando, advoca-se, falando, para que isso seja incorporado. A gente teve a experiência numa trajetória inicial, e eu ouvi muito a fala
do Plano Sueco de Economia Circular, eles diziam, a gente tem que trazer o tema do mais elementar nível de ensino ao mais sofisticado laboratório de pesquisa, né? A USP, nessa trajetória, incorporou já há alguns anos a economia circular como disciplina nos seus cursos, teve uma liderança do professor Aldo Ometo, que é uma referência nesse segmento. Na UERJ, a gente, a partir do ano que vem, oferece formalmente a economia circular como disciplina das grades das engenharias, é uma trajetória de aprendizado, e uma rede colaborativa de universidades já foi inserindo isso nos seus currículos. Então, eu acho que é um caminho bom para a mudança de mentalidade e o reforço em pesquisa. Bom, como eu falei, a gente está indo para os 5 minutinhos finais. Essa mesa podia durar mais 1 hora, eu ia achar ótimo, que está muito bacana. Então, antes da gente finalizar, né, e aí eu acho que é aquele minutinho final, mas dizer assim, qual é a mensagem final que cada uma de vocês daria? Aí tem que ser super cirúrgico para a gente avançar e fazer o fechamento dessa mesa, mas assim, qual é a mensagem final, aquela palavra final que vocês dariam para a universidade, para o público em geral, aquilo que vocês se sentirem mais à vontade desse caminho de transição e transformação para a economia circular? E a gente começa com a Milena. Fui agraciada aí por ser a primeira. Não, eu gostaria de agradecer, Sabatini, por essa oportunidade, a questão da gente estar aqui juntas hoje, uma mesa feminina, isso também tem muito significado. E a mensagem que a gente deixa aqui para o meio acadêmico é que o mercado ele tem muito espaço para a economia circular. Como eu falei, as empresas, elas ainda muitas empresas já estão vendo os benefícios da economia circular e ainda tem espaço para se tornarem protagonistas. Só que para isso precisa de toda uma massa crítica para alcançar. E são conhecimentos que a gente busca muito no meio acadêmico. Então, vejam isso também como uma oportunidade de carreira de vocês e de verem que no mercado eles estão pedindo por especialistas relacionados à descarbonização, especialistas relacionados à economia circular, como ter modelos de negócios mais resilientes aí para as mudanças que a gente vai ver nos próximos anos. E, claro, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela quer ser parte dessa solução e fomenta a questão da economia circular e esse apoio ao acadêmico em si. Então, eu gostaria de agradecer. Obrigado, Milena. Melissa, a palavra é sua. A gente está invertendo a ordem agora. Agora foi bom, né? Que eu já ouvi o que a Milena falou. Não, e eu acho que faz bastante sentido, né? Então, as pessoas se interessarem realmente, né? Em estudar, entender. Eu acho que a grande palavra é a colaboração, né? A gente é um dos pilares da economia circular, da simbiose industrial, a gente trabalhar junto. Então, a colaboração entre a indústria, a universidade e a sociedade civil, eu acho que isso funciona. Isso aí todo mundo tem a ganhar. Então, a gente tem que investir nessa colaboração, né? Como a gente pode trabalhar junto em prol do bem comum. Então, como é que todo o trabalho acadêmico pode se transformar naquilo que vai ser a tecnologia e inovação que vai ser aplicada na indústria? Então, isso para mim, é essa abertura que a gente precisa ter. A gente precisa ser agente de mudança nesse sentido, né? Trazer a realidade do que a universidade, esse trabalho maravilhoso que a universidade consegue criar, né? Todo esse material, juntar isso com que as empresas, com que a indústria precisa, quer e faz, e com isso a gente construir um mundo mais fácil, melhor, mais circular, envolvendo as pessoas que fazem parte, a sociedade está aí, porque elas são as pessoas que estão lá ou estudando, ou trabalhando, ou trazendo esse valor, né, que precisa ser criado para que a gente consiga ter sucesso nessa empreitada. Então, acho que essa é a ideia final. Depoimento, mensagem emocionante, Melissa. Obrigado. Carolina? Vou pegar carona na Melissa, né? Na parte da colaboração, eu diria, vão começar um projeto, um trabalho, qualquer coisa dentro da circularidade, não comecem sozinhos, sabe? Busca o que já tem, né? Busca entender quem já está fazendo alguma coisa naquele sentido, para a gente poder ir subindo o edifício, né? Acho que a gente perde muita energia começando as coisas do zero, tanto na universidade quanto nas empresas.
Então, assim, vamos romper com esse vício, né? Vamos, antes de começar a olhar quem já faz, como já faz, o que está fazendo, para a gente poder ir somando. E assim a gente vai chegar mais rápido, né, no resultado. Essa seria a minha mensagem final. Eu agradeço também e fico super à disposição pelo LinkedIn. Eu acho que é mais fácil da gente se encontrar. Quiser trocar uma ideia, estou super à disposição de todos. Obrigada, professor. Ok, Carolina, obrigado. Bom, Léa, então, assim, você começou o circuito, você encerra para a gente espera que ouvir a tua fala final. Então, primeiro, agradecer super o convite mais uma vez e dizer que, como o professor Erlande, né, falou no início, é uma mesa poderosa aqui dessas mulheres. Então, muito feliz pelo debate, que foi muito, muito interessante, assim, eu aprendi muito. E o que eu acho que voltar um pouco a minha fala, né, é que a gente está numa crise aqui que a gente nunca, como humanidade, né, viveu, e a gente está vivendo isso, e eu vejo a economia circular como uma forma de enfrentar essa crise, né, então, para o pessoal que está estudando, e eu sei que os jovens estão muito preocupados com isso, né, assim como eu estou, então eu acho que é uma possibilidade, né, da gente passar essa crise, né, e regenerar como humanidade. Então, eu acho que é um caminho interessante, né, e próspero. Então, eu convido aí todos, né, como a Carolina, a se juntar a esse movimento. É um movimento que já existe, que está cada vez mais sólido, e é um caminho aí de possibilidade de um futuro mais saudável, né, e mais próspero para todos nós. Olha, Léa, Melissa, Milena, Carolina, assim, muito obrigado, né, pela presença de vocês, por esse momento riquíssimo. Acho que eu aprendi muito, né, aprendi muito ouvindo vocês, e a gente aprende sempre. Colaboração é o caminho, e tem que ser feito, e é para ontem, já passou a hora de mudar. Então, eu acho que assim, eu fico muito feliz, agradeço imensamente a presença de vocês, a contribuição de tudo que vocês trouxeram, e eu sinalizo sempre assim, é sempre uma oportunidade, um marco para uma transição, para experimentação, mas construção competitiva, colaborativa, porque precisa ser construído, pensado de forma sistêmica, vivenciado de forma sistêmica. Então, as lições todas que vocês trouxeram, desafios e oportunidades, são muito ricas, convergiu para uma mesa redonda feminina por coincidência dos fatos, por alinhamento de diversas agendas, e eu acho que isso é muito bacana, porque endereça um papel importante das mulheres nessa jornada de liderança, porque todas vocês são líderes nas suas áreas, com altíssima competência, e todas têm vínculo com a academia e trouxeram esse valor. Então, em nome do comitê organizador, do simpósio acadêmico de engenharia de produção, da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, em nome da UERJ, na perspectiva da engenharia de produção, em nome da Universidade Federal Fluminense, por conta do programa de mestrado profissional em engenharia de produção, que já está nessa jornada de avanço da economia circular. Eu quero agradecer a vocês. As portas estão sempre abertas para outros encontros e que a gente consiga construir muitas propostas e projetos em conjunto. Então, eu dou por encerrado aqui o nosso encontro, libera as agendas de vocês, que são tomadas por muitos compromissos, esperamos encontrá-las em breve em outras oportunidades. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. As perguntas que foram endereçadas, a gente vai encaminhar cada uma delas a vocês, para que vocês possam também depois recebê-las e darem contato. O professor Erlandi agradeceu a vocês pela mesa, pela participação. Ele colocou a Escola de Engenharia da USP, de Lorena, aqui da USP, à disposição de vocês, e, ao mesmo tempo, espera ter a oportunidade de encontrá-las novamente em alguma atividade aqui da universidade. Então, muitíssimo obrigado, um grande abraço, que vocês tenham um dia aí,
uma jornada no restante da semana e nos desafios promissora e rica. Um grande abraço e nos encontramos em breve. Tchau, pessoal. Obrigada, Abraço. professor. Tchau, Obrigada a todos. Prazer.